Bom dia, bom dia. Agora no mês de fevereiro, no dia 8 de 2023. Muito bom dia. Relembrando aqui um pouco a minha história, para a partir de então se fazer as condições da mente pré-ativa, proativa. Isso mesmo. Lá na minha infância, na segunda infância, a partir dos 8 anos de idade, eu comecei já a minha busca da ascensão, tendo como ponto inicial a conexão da subida no bastão árvore, nessa fase da segunda infância, com o bastão árvore no início do ano de 2021, no final de janeiro de 2021 a 21 de fevereiro de 2021. A subida no bastão árvore definiu toda uma história de ascensão de uma mente proativa, de una-se nessa força energética. Mas em 1987, 1988, 1989, 1990 e a década de 90, início dos anos 2000, eu busquei através da palavra enviada, do bastão palavra enviada e dos pensamentos e palavras enviadas todos os dias sobre todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Uma mente bastante proativa, una-se nessa força energética, pois muito bem. E essa união da força energética foi o que construí quando, em 1988, me lancei como candidato a um cargo público com o seguinte slogan: una-se nessa força energética. Que as pessoas, que a sociedade una-se nessa força energética, dando uma visibilidade, uma força maior. E assim eu fiz. Isso me deu uma grande proeza, uma grande certeza do que sou e do que busco, com muita competência, com bastante operacionalidade, funcionalidade, vivendo naquela época já um bastão vivo. Mas o mais importante para mim foi a organização e a estruturação no final do ano, no segundo semestre do ano 2022, quando entendi, conheci e me aprimorei sobre as grandezas do bastão funcional, bastão operacional, bastão vivo, mais especificamente no início de 2023. Isso foi ótimo, isso foi fundamental para a minha funcionalidade, para a minha operacionalidade. Isso tem tudo a ver com o una-se nessa força energética, uma corrente de pensamento, uma ideia que eu construí com muita eficácia e eficiência lá em 1988, para avançar, para crescer, para evoluir, para ter novos fundamentos, novas forças, novas evoluções, para conquistar novos espaços. E isso foi ótimo, foi muito bom. Registro aqui um evento de grande importância, quando eu comecei a construir a minha primeira casa em 1989. Sim, nessa data, nesse momento, eu precisava fazer a terraplanagem da área construída, com toda a documentação da prefeitura em mãos, como por exemplo o alvará. Iniciei a terraplanagem. A prefeitura indeferiu. Tudo bem. Disse que eu preciso parar e retirar o material colocado na frente do terreno da terraplanagem. Tudo bem. Busquei na força, busquei na fé, busquei no envio dos bastões palavras, no envio dos bastões pensamentos, no envio das palavras de todos os dias sobre todos os pontos de vista. Estou cada vez melhor. E consegui, com muita eficácia e eficiência, sucesso, pois, sem que eu emitisse nenhum documento, muito menos ter ido pedir pessoalmente, presencialmente, a algum órgão da prefeitura,
diante da força da minha fé, diante da força dos bastões da minha fé, dos bastões dos meus pensamentos, dos bastões das minhas palavras enviadas, dos bastões de todos os dias, sobre todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. A prefeitura simplesmente foi lá e fez a terraplanagem. E esse não é um ato isolado. Sempre que eu precisava avançar, ter uma mente proativa, ter uma mente viva, buscava a união, una-se nessa força energética junto às pessoas, e eu conquistava espaços, conquistava objetivos aparentemente difíceis, segundo a opinião pública, mas, como eu dizia e como sempre disse, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu estou sempre cada vez melhor e estava sempre cada vez melhor, conseguindo os objetivos desejados, e isso é muito importante para mim, muito importante mesmo. É muito importante se fazer algumas definições fundamentais aqui, por exemplo, como a definição do bastão, que é igual à função que o bastão da luz do sol exerce sobre o nosso planeta Terra. Inicia pela manhã, ao amanhecer, sendo banhado pelos bastões do sol, da nossa estrela Sol. Desenvolve o dia inteiro e o início da noite conclui a trajetória, mas sendo abastecido pelos bastões do mesmo Sol, através da Lua e dos planetas do nosso sistema solar. Pois muito bem, no dia seguinte, tudo inicia novamente, porque a logística perfeita é isso. Inicia, desenvolve, conclui e com premissa fixa, direta de reiniciar novamente. E na mesma condição está as condições da eficácia e da eficiência dos bastões. Qual é a definição do bastão? É aquela condição de ir à frente, de resolver, de ajeitar, de afortunar, de curar, de trazer a saúde, de estabelecer a saúde, de estabelecer a cura, de estabelecer a fortuna, o sossego, de estabelecer a segurança. Essa é a condição do bastão. Ir lá e estabelece previamente e mantém esse estabelecimento, estabelecer a simetria, o amor, a harmonia, a paz, a prosperidade. Sempre, sempre nessas condições. Essa é a grande proeza do bastão, do qual, no conjunto da obra dos bastões, de todos os bastões que eu citarei nesse vídeo, traz sempre a operacionalidade e a funcionalidade de todos os oceanos do viver, da fortuna, do sossego, da prosperidade, da cura, da saúde, do rejuvenescimento, da prosperidade, do amor, da harmonia, da segurança, da simetria, da dignidade, da decência, do discernimento, hoje, amanhã e sempre. Agora vou trazer a definição de vários bastões, da sua funcionalidade e operacionalidade, que posso considerar como bastões vivos, por exemplo, como o bastão macho que fertiliza o órgão da fêmea, o bastão sêmen que fertiliza o óvulo, o bastão pensar, o bastão palavra que traz a funcionalidade e a operacionalidade das condições humanas, sempre um bastão vivo, realizando e conquistando os espaços desejados, hoje, amanhã e sempre. Nas mesmas condições, os bastões que compõem o corpo, o nosso corpo, o conjunto da obra do nosso corpo, como as pernas, as unhas, os dedos, os braços, os ossos, os nervos, os músculos, os neurônios, os dentes, a língua, as unhas, as veias, as artérias, os vasos sanguíneos, todos bastões que compõem a organização, a operacionalidade e a funcionalidade perfeita do nosso corpo. Na mesma condição, o conjunto da obra dos bastões do banquete, que é a colher, a faca, o garfo, os dedos, as unhas, os dentes, a língua, que compõem a mão, o braço, que compõem o corpo organizado, a grande operacionalidade funcional do nosso banquete, que traz o prazer,
que traz o grande paraíso. Um dos bastões mais fantásticos da condição humana é o bastão luz. Seja o bastão luz luz do sol, seja os bastões das luzes inteligíveis ou luzes sensíveis. Qualquer luz, ela traz a grande funcionalidade, operacionalidade, a condição da formação das imagens dos corpos, a visibilidade. Isso traz a grandeza do bastão visual, do bastão ver, assim como do bastão paladar. Bastão paladar, do bastão olfato, que está tudo dentro da operacionalidade, da funcionalidade, da condição da existência humana. Muito bom e muito maravilhoso isso. Agora vou falar da grandeza do bastão da fé, do bastão fé, bastão esperança, bastão pedir, bastão buscar, do bastão caminho, dos caminhos nas trilhas, nos verdadeiros caminhos de roças, caminhos seguidos, que traz toda a operacionalidade e também toda a funcionalidade do ser humano. E nessa mesma condição se estabelece, juntamente com o bastão pensar e do bastão palavra, a eficácia e a eficiência de um bastão vivo na operacionalidade e da funcionalidade da condição humana. Nessas mesmas condições se estabelece aí o bastão árvore, com o bastão galhos, caules, troncos, folhas, raízes, que traz a grandeza, o paraíso das flores, dos frutos e até das raízes comestíveis que fertiliza o nosso planeta Terra, assim como o bastão chuva, que traz a grandeza e a proeza da fertilização de nosso planeta Terra. Na mesma condição, os bastões rios, que deságua nos oceanos, trazendo essa beleza no nosso planeta. Nessa mesma condição, não podemos esquecer dos bastões tecnologias, isso, que são as hastes, os pinos, as retas, as mangueiras flexíveis e sólidas, todos os tipos de bastões que faz os corpos mecânicos funcionarem e operacionarem. Eis a grandeza funcional dos bastões tecnológicos usados pelo homem. É importante salientar, é importante lembrar que a associação desses bastões que eu trago, operacionais, bastões funcionais, bastões vivos, bastões que eu trago lá desde a minha juventude, nos meus 22, 23, 24, 25, 26 anos, quando dizia todos os dias sobre todos os pontos de vista, estou cada vez melhor, e trago essa grande vertente. Una-se nessa força energética, numa atuação social, numa atuação operacional e funcional, indicando e operando para hoje, 2023, para o bem-estar e a boa qualidade, a saúde, a cura, o rejuvenescimento da minha esposa Vanusa, do meu sobrinho Loran, da minha mãe Isolina, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, das minhas sobrinhas, dos meus cunhados, das minhas cunhadas, do meu sogro, da minha sogra, dos meus clientes, dos meus colaboradores, das condições materiais, minhas casas, meus carros, meus patrimônios, sim, tendo a operacionalidade e a funcionalidade dos meus bastões, construindo historicamente essas condições. E nessas mesmas condições da operacionalidade e a funcionalidade está a minha aplicação no concurso da Mega Sena acumulada da Caixa, do Banco da Caixa Econômica Federal, assim como futuramente ou agora ou quando for possível do concurso da Quina acumulada também, nas mesmas condições e nas mesmas orientações, sempre com o Mestre Jesus do Centurião de Cafarnaum, que resgatou esse endereço para mim, que me apresentou esse endereço sagrado, o endereço do envio da palavra que cura, da palavra que rejuvenesce, hoje, amanhã e sempre. Concluindo, porque resgatei a minha grandeza, a minha proeza lá no final da década de 80, conquistando os espaços desejados através do bastão palavra, conquistando sempre com muita eficácia e eficiência. Eficiência